Amém, meus irmãos, graças ao Senhor por esta terça-feira, por esta porção do alimento diário. Obrigado pelas tuas palavras que têm sido espírito e vida a nós. A palavra nos dá vida e essa vida é para a edificação de nós mesmos, do teu corpo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Temos aqui a quarta mensagem do alimento diário, que o tema de hoje, desta terça-feira, o ministério de Paulo. E essa série que nós estamos desfrutando do alimento diário, que tem 4 mensagens nessa porção, o tema é uma linda história de amor. O ministério de Paulo, o resultado do ministério de Paulo é uma linda história de amor, resulta em amor. E esse amor, ele vem por uma palavra de Deus. A carta que ele enviava às igrejas era sempre uma carta para levarem os irmãos. Deus falando por meio de Paulo. A Bíblia é o falar de Deus, usava Paulo. E esta carta era lida pelos cooperadores fiéis às igrejas. Passavam esse encargo de Paulo, que ele queria que os irmãos fossem encorajados a praticarem, ou seja, serem inclusos nesse ministério, nesse enlaçar de amor entre eles. E aqui o versículo de hoje diz assim, bem propício, nos tempos atuais, assim como foi antes. O versículo de hoje, Filemão 11, versículo 11, ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aqui Paulo envia essa carta a Filemão falando de Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão naquela época. E ele defraudou e fugiu. E Paulo, em sua prisão, levou a palavra a Onésimo. E essa palavra, que é o próprio Senhor, que é espírito e vida, transformou a vida de Onésimo. E ele se tornou um cooperador de Paulo. Na verdade, não somente de Paulo, na prática, mas do ministério de Paulo de amor. E enviou essa carta a Filemão. Paulo, ele recomendou que Filemão abrigasse ele, recebesse ele de volta, que ele seria útil a Filemão, assim como ele era útil a Paulo. É maravilhoso, Nós temos também o João Marcos, um jovem, que ele não quis seguir viagem. Na verdade, Paulo desencorajou ele, porque ele tinha cometido atos que não fosse para edificação, estava desencorajado, não cooperava. E Barnabé e Paulo tiveram uma certa desavença, e Paulo, Silas, seguiu Paulo, e João Marcos foi com Barnabé. Mas depois nós vemos que Paulo mencionou João Marcos, que ele era cooperador dele, indicando ele também para sendo cooperador. Eu vejo aqui, de tudo isso, questão de ser inútil e útil, eu preciso ser encorajado pelos irmãos, pela palavra que sai de encorajamento dos irmãos do corpo de Cristo, assim como eu preciso encorajar os meus irmãos também. A palavra que encoraja, esta é a palavra de amor. Inútil é aquele que não se arrepende. A partir do momento que se arrepende, se torna útil ao Senhor. Isso é maravilhoso. Na vida da igreja, a palavra nos leva a se arrepender e prosseguir, encorajando uns aos outros. Graças ao Senhor, que todos nós podemos ser úteis ao corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Na vida da igreja, eu vejo que todos nós temos funções, exercitamos essas funções, o dom que o Senhor nos deu, recebemos mais graça e se torna um ministério. Esse é o ministério de amor. Esse é o ministério de Paulo, de amor. Todo inclusivo. Todos nós incluir uns aos outros. E aqui também fala nesse dia de hoje
de ruminar a palavra, transcrever, né? Inculcar a palavra. Isso é maravilhoso, porque a gente recebe a palavra, a gente anota, né? Na hora nós não absorvemos toda a palavra do Senhor, numa leitura que nós fazemos da Bíblia, num falar de uma mensagem, né? Principalmente, né, no falar atual. Dá um testemunho aqui para os irmãos. Sábado eu estive em Campo Limpo, na casa de adolescentes, saímos para orar, e antes, ouvindo a mensagem, eu vi aqueles adolescentes, jovens, pré-adolescentes, menos de 12 anos, escrevendo as mensagens, transcrevendo, todos, sem exceção. Eu fiquei muito alegre, e eu vejo que o Senhor está muito mais alegre ainda. Amém, isso é maravilhoso. Que hoje, né, eles são úteis ao Senhor nessa idade. Né? Úteis ao Senhor. Né? Não são úteis ao mundo, são úteis ao Senhor. E nós assim também, valorizar. Graças ao Senhor, né, por esse ministério todo, inclusive, de amor. Deus abençoe os irmãos, que a palavra, né, flua de cada um dos irmãos de hoje. Senhor Jesus, usa cada um. Ó Senhor Jesus. Amém.